O empresário viúvo gastou fortunas para salvar seus filhos, mas a empregada descobriu a verdade. Tiago entrou e congelou. Mariana brincava no chão com os gêmeos. Eles estavam calmos. Pela primeira vez em meses, ele nunca tinha visto aquilo. Tiago deu um passo para dentro da sala e sentiu o peito apertar. Não era medo. Era algo diferente. Algo que ele não sentia há tanto tempo que quase esqueceu o nome. Mariana continuava ali, no chão, totalmente entregue àquele momento. Ela segurava a mão de Pedro com delicadeza, fingindo auscultar o coração dele, enquanto fazia sons engraçados com a boca. Alice soltou uma risada aguda e Mariana virou para ela na mesma hora, com o mesmo cuidado, a mesma atenção. Tiago encostou no batente da porta. Seus olhos arderam. Ele piscou rápido, tentando afastar aquilo, mas não conseguiu. Fazia 6 meses que ele não via os filhos sorrirem daquele jeito. 6 meses desde que Clarice morreu. Desde que tudo desmoronou. Mariana levantou o rosto de novo, e dessa vez os olhos dela encontraram os dele. Ela não disse nada, apenas abaixou a cabeça de leve, como quem pede desculpa por algo que não fez de errado. Tiago engoliu seco e deu um passo para trás. Virou e saiu. Precisava sair. Precisava respirar. Foi direto para o escritório e fechou a porta. Encostou as costas na madeira e deixou o corpo escorregar até o chão. Colocou as mãos no rosto e respirou fundo. Não podia chorar. Não agora. Não de novo. Ele já tinha chorado demais. Já tinha gritado demais. Já tinha implorado demais. E nada tinha adiantado. Clarice estava morta e os filhos dele estavam perdidos. Mas agora, naquela sala, eles estavam vivos. E era por causa dela, por causa de Mariana. Tiago contratou Mariana 3 semanas atrás. Ela apareceu na porta com um currículo simples, roupas limpas, mas velhas, e um olhar firme que não pedia pena. Ele nem queria contratar ninguém. A agência é que insistiu. Disse que ele precisava de ajuda, que não dava para cuidar de gêmeos sozinho, que ele estava se afogando. Tiago odiou ouvir aquilo, mas sabia que era verdade. Ele estava se afogando. Desde o dia do funeral, tudo virou um borrão. Pedro e Alice choravam sem parar. Não dormiam, não comiam direito. Tiago tentava acalmar, mas eles se debatiam nos braços dele como se ele fosse um estranho. Ele levou os dois em 5 médicos diferentes. Todos disseram a mesma coisa. Trauma, luto, tempo. Tiago queria gritar. Queria sacudir aqueles homens de jaleco branco e perguntar quanto tempo. Quanto tempo até seus filhos voltarem a ser crianças? Quanto tempo até ele conseguir dormir uma noite inteira sem acordar com o som do choro deles ecoando pela casa? Mas ele não gritou, apenas pagou as consultas, todas caríssimas, todas inúteis. Quando Mariana chegou, ele mal olhou para ela. Apenas disse que precisava de alguém para limpar a casa e cuidar das crianças enquanto ele trabalhava. Ela acenou com a cabeça e começou no mesmo dia. Tiago não esperava nada. Já tinha tido outras 3 funcionárias antes. Todas pediram demissão em menos de 1 semana. Disseram que as crianças eram impossíveis, que elas não paravam de chorar, que não deixavam ninguém chegar perto. Tiago não discutiu, apenas pagou e deixou elas irem embora. Mas Mariana ficou. Na primeira semana, Tiago observou de longe. Mariana não tentava forçar nada. Quando Pedro chorava, ela ficava perto, mas não pegava ele no colo. Apenas ficava ali, sentada no chão, cantarolando baixo. Alice se escondia atrás do sofá, e Mariana não ia atrás. Deixava um brinquedo perto e continuava limpando. Tiago achou estranho. Achou que ela estava sendo negligente, mas depois de alguns dias ele percebeu. Pedro parou de gritar quando ela chegava perto. Alice começou a sair de trás do sofá. Aos poucos, devagar, mas começou. Tiago não disse nada. Não queria criar esperança.
Não queria acreditar que algo poderia melhorar, mas hoje, quando ele viu aquela cena na sala, algo quebrou dentro dele, porque pela primeira vez em meses ele viu seus filhos sendo crianças de novo. E isso doeu mais do que ele esperava. Doeu porque ele percebeu que não tinha sido capaz de fazer aquilo sozinho. Doeu porque uma estranha conseguiu em 3 semanas o que ele não conseguiu em 6 meses. Doeu porque ele estava falhando. Como pai, como homem, como tudo. Tiago ficou no escritório até escurecer. Quando saiu, a casa estava silenciosa. Ele subiu as escadas devagar e parou na porta do quarto das crianças. Abriu com cuidado. Pedro e Alice dormiam nas caminhas deles, cobertos até o pescoço, os rostinhos calmos e relaxados. Tiago sentiu o peito apertar de novo. Ele entrou e se ajoelhou entre as 2 camas. Passou a mão no cabelo de Pedro, depois no de Alice. Eles nem se mexeram, estavam profundamente adormecidos. Tiago fechou os olhos e respirou fundo. Desculpa, ele sussurrou. Não sabia bem para quem estava pedindo desculpas. Para os filhos, para Clarice, para si mesmo, talvez para todos. Ele ficou ali por mais alguns minutos, apenas olhando para eles. Depois levantou e saiu, fechando a porta devagar. Quando desceu, encontrou Mariana na cozinha. Ela estava lavando a louça, de costas para ele. Tiago parou na entrada. Não sabia o que dizer. Não sabia nem se devia dizer alguma coisa. Mas ela sentiu a presença dele e virou. Eles dormiram bem, ela disse, secando as mãos no pano de prato. Tiago assentiu. Eu vi. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Mariana voltou para a pia. Tiago continuou parado. Obrigado, ele disse de repente. A voz saiu rouca. Mariana parou. Virou de novo. Olhou para ele com aqueles olhos calmos que não julgavam, que não cobravam nada. Não precisa agradecer. É meu trabalho. Não é só trabalho, Tiago respondeu. As outras não conseguiram. Você conseguiu. Mariana deu um sorriso pequeno. Eu só fiquei perto. Eles é que fizeram o resto. Tiago balançou a cabeça. Queria dizer mais. Queria perguntar como ela tinha feito aquilo. Como ela sabia o que fazer. Mas as palavras não saíam. Então, ele apenas acenou e saiu da cozinha. Nos dias seguintes, Tiago começou a observar mais. Ele percebia os detalhes. Como Mariana sempre se abaixava na altura das crianças quando falava com elas. Como ela nunca levantava a voz, mesmo quando Pedro jogava comida no chão ou quando Alice rasgava um desenho. Ela apenas limpava. Ou pegava outro papel, sem drama, sem bronca, sem pressão. E as crianças respondiam. Elas começaram a segui-la pela casa. Pedro puxava a barra da calça dela quando queria a atenção. Alice subia no colo dela na hora da história. Coisas simples, coisas que Tiago tentou fazer 1000 vezes e nunca conseguiu. Ele começou a sentir algo estranho. Não era raiva, não era inveja, era admiração e medo. Medo de que aquilo fosse temporário. Medo de que Mariana também fosse embora e levasse aquela paz com ela. Medo de ficar sozinho de novo. Uma noite, ele estava no escritório terminando uns relatórios quando ouviu um barulho. Levantou e foi até a sala. Mariana estava sentada no sofá com Alice no colo. A menina estava chorando baixinho, agarrada no pescoço dela. Tiago congelou. O que aconteceu? Mariana levantou os olhos. Pesadelo. Ela acordou assustada. Tiago deu um passo à frente. Eu posso... Está tudo bem, Mariana interrompeu com delicadeza. Ela já está acalmando. Tiago parou. Olhou para a filha. Alice realmente estava mais calma. Apenas soluçava de vez em quando, mas não gritava, não se debatia. Tiago sentiu aquele aperto no peito de novo. Ela nunca fica calma comigo, ele disse, mais para si mesmo do que para Mariana. Mariana olhou para ele, não com pena, mas com compreensão. Ela sente que você está com medo. Crianças sentem. Tiago franziu a testa. Medo de quê? De perder elas também.
As palavras acertaram Tiago como um soco. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Mariana continuou com a voz baixa e firme. Você segura elas com tanta força que elas não conseguem respirar. E quando não conseguem respirar, elas se afastam. Não porque não te amam, mas porque precisam de espaço para sentir a própria dor. Tiago sentiu os olhos arderem. Virou o rosto. Você não entende. Eu entendo mais do que você imagina. Ele olhou para ela. Mariana afagava os cabelos de Alice com movimentos lentos e seguros. Eu perdi minha mãe quando tinha 7 anos. Meu pai ficou igual você, com medo, perdido, tentando controlar tudo. E quanto mais ele tentava, mais eu me fechava. Até que ele percebeu que precisava me deixar sentir, me deixar chorar, me deixar sofrer. Só depois disso eu consegui voltar a viver. Tiago não disse nada, apenas ficou ali, ouvindo. Mariana continuou. Pedro e Alice precisam de você, mas eles também precisam de liberdade. Precisam saber que está tudo bem sentir falta da mãe, que está tudo bem chorar, que está tudo bem não estar bem. Tiago respirou fundo. Eu não sei fazer isso. Ninguém sabe no começo, mas você aprende, com o tempo, com paciência. Alice tinha adormecido no colo de Mariana. Tiago se aproximou devagar. Mariana estendeu a menina para ele. Tiago pegou com cuidado, como se ela fosse quebrar. Alice se aninhou no peito dele e continuou dormindo. Tiago sentiu algo se soltar dentro dele. Lágrimas escorreram pelo rosto dele sem pedir licença. Ele não tentou esconder. Apenas ficou ali, segurando a filha, chorando em silêncio. Mariana levantou e colocou a mão no ombro dele. Você é um bom pai, Tiago. Só está com medo. E está tudo bem ter medo. Ela saiu da sala, deixando ele sozinho com Alice. Tiago subiu as escadas e colocou a filha na cama. Cobriu ela com carinho. Depois foi até a cama de Pedro e fez o mesmo. Ficou ali, sentado no chão entre as duas camas, apenas olhando para eles. E pela primeira vez desde que Clarice morreu, ele deixou as lágrimas caírem sem tentar segurá-las. Deixou a dor sair. Deixou o medo aparecer. E de alguma forma, aquilo trouxe alívio. Na manhã seguinte, Tiago acordou cedo. Desceu e encontrou Mariana preparando o café. Ela virou quando ouviu os passos dele. Bom dia! Bom dia! Tiago sentou na mesa. Mariana colocou uma xícara de café na frente dele. Ele tomou um gole e ficou em silêncio por um tempo. Depois olhou para ela. Eu queria te pedir desculpa. Mariana franziu a testa. Por quê? Por te colocar nessa posição, de ter que cuidar dos meus filhos, de ter que me aguentar. Isso não é justo. Mariana balançou a cabeça. Você não está me obrigando a nada. Eu escolhi ficar. Por quê? Mariana pensou por um momento. Depois respondeu. Porque eu sei o que é crescer sem mãe. Sei o que é ver o pai se despedaçando e não conseguir fazer nada. E sei que se alguém tivesse ajudado meu pai naquela época, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Então eu quis ajudar, quis fazer por Pedro e Alice o que ninguém fez por mim. Tiago sentiu o peito apertar de novo. Você é uma pessoa incrível, Mariana. Ela sorriu. Eu só faço o que qualquer pessoa decente faria. Não, você faz muito mais que isso. Pedro e Alice apareceram na cozinha de pijama, esfregando os olhos. Mariana se abaixou e abriu os braços. Eles correram para ela. Tiago observou a cena e sentiu algo novo. Não era dor, não era medo, era esperança. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez as coisas pudessem melhorar, que talvez ele conseguisse ser o pai que Pedro e Alice precisavam, e que talvez, só talvez, ele conseguisse seguir em frente. As semanas passaram e a rotina foi se ajustando. Tiago começou a passar mais tempo com os filhos. Ele voltava do trabalho mais cedo, sentava no chão com eles, brincava, ria,
Deixava eles subirem nele, puxarem o cabelo dele, bagunçarem a sala inteira, e aos poucos ele percebeu que estava se reconectando. Pedro começou a chamá-lo de novo. Alice pulava no colo dele quando ele chegava. Pequenas vitórias, mas vitórias que significavam o mundo para ele. Mariana continuava ali, sempre presente, sempre atenta, mas sem nunca se colocar no lugar de Clarice. Ela sabia exatamente onde estava o limite, e Tiago respeitava isso, admirava isso. Uma tarde, ele chegou em casa e encontrou Mariana no quintal com as crianças. Ela estava agachada na grama, ajudando Pedro a plantar uma muda de flores. Alice estava ao lado, jogando terra para todo lado. Tiago parou na porta e apenas observou. Mariana levantou os olhos e sorriu. Quer ajudar? Tiago sorriu de volta. Claro. Ele se juntou a eles. Ficaram ali por mais de 1 hora, sujos de terra, rindo, conversando. Quando entraram, estavam todos uma bagunça. Mariana deu banho nas crianças enquanto Tiago preparava o jantar. Depois, comeram juntos na mesa da cozinha. Pedro contou uma história inventada sobre um dinossauro que plantava flores. Alice riu tanto que quase engasgou com o suco. Tiago olhou para Mariana do outro lado da mesa. Ela estava sorrindo, ouvindo Pedro com atenção. E pela primeira vez, Tiago sentiu algo que não era só gratidão. Era outra coisa, algo que ele não conseguia nomear, algo que o assustava e ao mesmo tempo o confortava. Depois do jantar, ele colocou as crianças para dormir. Quando desceu, Mariana estava na sala, dobrando roupas. Ele sentou no sofá ao lado dela. Obrigado por hoje. Foi divertido. Ela respondeu sem parar de dobrar. Eles adoraram. Eu também adorei. Mariana parou e olhou para ele. Você está diferente. Diferente como? Mais leve, mais presente. Tiago pensou por um momento. É porque eu parei de ter tanto medo. Ainda tenho, mas não paralisa mais. Mariana sorriu. Isso é bom. Eles ficaram em silêncio. Tiago queria dizer alguma coisa. Queria agradecer de novo. Queria dizer que ela tinha mudado a vida dele. Mas as palavras pareciam pequenas demais. Então ele apenas ficou ali, sentado ao lado dela, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Mas algumas semanas se passaram. Tiago percebeu que estava esperando Mariana chegar todas as manhãs, que sentia a falta dela nos finais de semana, que pensava nela quando estava no trabalho. Ele tentou ignorar, tentou focar nos filhos, no trabalho, em qualquer coisa. Mas aquilo não ia embora. Uma noite, ele estava sozinho na sala. As crianças dormiam. Mariana tinha ido embora há algumas horas. Ele pegou o celular e olhou para a foto dela no grupo da família. Era uma foto simples. Ela estava sorrindo com Pedro e Alice nos braços. Tiago olhou para aquela imagem por um longo tempo e percebeu. Ele estava se apaixonando. A ideia o apavorou. Como ele podia? Clarice tinha morrido há menos de 1 ano. Como ele podia sentir algo por outra pessoa? Era errado, era traição, era desrespeito com a memória dela. Ele trancou o celular e jogou no sofá. Colocou as mãos no rosto e respirou fundo. Precisava parar com aquilo. Precisava manter distância. Precisava proteger o coração dele e o coração dela, porque ele sabia que Mariana não merecia carregar o peso dele, não merecia se envolver com um homem quebrado, viúvo, com 2 filhos pequenos e uma pilha de traumas. Ela merecia alguém inteiro, alguém que pudesse dar tudo para ela. E ele não era esse alguém. Então, ele decidiu. Iria manter distância, iria ser profissional, iria agradecer pelo trabalho dela, mas nada além disso. Mas na manhã seguinte, quando Mariana chegou e sorriu para ele, tudo aquilo desmoronou. Porque ele percebeu que não conseguia. Não conseguia fingir, não conseguia manter distância, não conseguia ignorar o que sentia. Os dias foram ficando mais difíceis. Tiago evitava ficar sozinho com Mariana. Quando ela estava na sala, ele ia para o escritório.
Quando ela estava na cozinha, ele subia para o quarto. Ele sabia que estava sendo estranho. Sabia que ela ia perceber, mas não conseguia evitar. Até que um dia, Mariana bateu na porta do escritório dele. "Posso entrar?" Tiago olhou para cima. Claro. Ela entrou e fechou a porta. Ficou parada na frente da mesa dele. "Eu fiz alguma coisa errada?" Tiago franziu a testa. "Não. Por quê?" "Porque você está me evitando." Tiago abriu a boca para negar, mas parou. Ela estava certa. "Eu não estou evitando. Está sim. Faz uma semana que você mal olha para mim, mal fala comigo. Se eu entro em um cômodo, você sai. Se eu pergunto alguma coisa, você responde com monossílabos. Então me diz, o que eu fiz?" Tiago respirou fundo. "Você não fez nada, Mariana." "Então o que é?" Ele ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Como explicar sem expor tudo? Como ser honesto sem magoar? Mariana cruzou os braços. "Se você quer que eu vá embora, só precisa falar." "Não." Tiago se levantou rápido. "Não é isso. Eu não quero que você vá embora." "Então, o que você quer?" A pergunta ficou suspensa no ar. Tiago olhou para ela, para aqueles olhos que o enxergavam de verdade, para aquele rosto que tinha trazido paz para a casa dele, para aquela mulher que tinha devolvido os filhos dele para ele, e ele não conseguiu mais segurar. "Eu quero parar de sentir o que estou sentindo por você." As palavras saíram antes que ele pudesse pará-las. Mariana piscou, abriu a boca, fechou, ficou parada, processando. Tiago virou o rosto. "Desculpa, eu não devia ter dito isso." "Você está sentindo o quê?" A voz dela saiu baixa. Tiago respirou fundo. Já tinha começado. Não adiantava voltar atrás agora. "Eu não sei. Eu só sei que eu penso em você o tempo todo, que eu espero você chegar, que eu sinto falta de você quando você não está aqui. E isso está me deixando louco porque eu não posso sentir isso. Não agora, não por você. Porque não por mim." Tiago finalmente olhou para ela. "Porque você merece mais do que eu posso oferecer. Você merece alguém inteiro, e eu sou só pedaços." Mariana deu um passo à frente. "E quem disse que eu quero alguém inteiro?" Tiago ficou sem resposta. Ela continuou. "Tiago, todo mundo é feito de pedaços. Ninguém é inteiro. A gente só finge ser. Mas a verdade é que todo mundo carrega alguma coisa. Alguma dor, alguma perda, algum medo. E está tudo bem, porque é isso que faz a gente humano." Tiago sentiu os olhos arderem. "Eu não posso fazer isso com você. Não posso te colocar nessa posição." "Que posição?" "De ter que carregar o peso de mim, dos meus filhos, da minha dor." Mariana balançou a cabeça. "Você não está me colocando em lugar nenhum. Eu escolho estar aqui. Eu escolho ficar. Eu escolho você." As palavras acertaram Tiago no peito. Ele fechou os olhos. "Mariana, eu também sinto, Tiago. Eu também penso em você. Eu também espero você chegar. E eu também tenho medo. Mas não vou deixar o medo me impedir de viver." Tiago abriu os olhos, olhou para ela, realmente olhou, e viu que ela estava falando a verdade, que ela realmente sentia, que ela realmente queria, e isso o assustou mais do que qualquer coisa, porque significava que ele tinha uma escolha, e escolhas eram perigosas. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu. Pedro entrou correndo. "Pai, a Alice caiu!" Tiago e Mariana saíram correndo. Encontraram Alice sentada no chão da sala, chorando, com o joelho ralado. Mariana se ajoelhou ao lado dela. "Deixa eu ver, meu amor." Alice esticou a perna, soluçando. Mariana examinou o machucado. "É só um arranhão. Vou limpar e colocar um band-aid. Está bem?" Alice acenou com a cabeça. Mariana pegou ela no colo e levou para o banheiro. Tiago ficou parado na sala com Pedro. O menino olhou para ele. "O pai está bravo?" Tiago se abaixou. "Não, filho. Por que eu estaria bravo?" "Porque você e a Mariana estavam falando alto." Tiago respirou fundo. "A gente não estava brigando. Estava só conversando." "Sobre o quê?"
Tiago não sabia o que responder. Então apenas passou a mão no cabelo do menino. Coisas de adulto. Pedro fez uma careta. Chato. Tiago sorriu. É, às vezes é. Mariana voltou com Alice no colo. A menina já tinha parado de chorar e estava agarrada no pescoço dela. Tudo certo. Só um arranhãozinho. Tiago assentiu. Mariana colocou Alice no chão. A menina correu para brincar com Pedro de novo. Tiago e Mariana ficaram ali, parados, sem saber o que dizer, até que Mariana quebrou o silêncio. A gente precisa conversar direito sobre isso, Tiago, mas não agora, não aqui. Tiago concordou com a cabeça. Mariana pegou a bolsa dela e foi embora mais cedo naquele dia. Ele ficou com as crianças, tentando manter a normalidade, mas a cabeça dele estava longe. Estava naquela conversa, naquelas palavras, naquilo que ela disse, que ela também sentia, que ela escolhia ele. Tiago não sabia o que fazer com aquilo, não sabia se estava pronto, não sabia se era certo, mas sabia que não conseguia mais fingir que não existia. Naquela noite, depois de colocar Pedro e Alice para dormir, ele ficou acordado na sala, olhando para o teto. Pensou em Clarice, no rosto dela, no sorriso dela, em tudo que eles viveram juntos. E pela primeira vez, ele conseguiu pensar nela sem sentir aquela dor que paralisava. Conseguiu lembrar com carinho, com saudade, mas sem culpa, porque ele percebeu que Clarice não ia querer que ele ficasse parado, não ia querer que ele se trancasse na dor para sempre. Ela ia querer que ele vivesse, que ele fosse feliz, que ele desse aos filhos deles uma chance de ter uma família de novo, e talvez Mariana fosse essa chance. Talvez fosse por isso que ela tinha aparecido, não para substituir Clarice, mas para ajudar ele a seguir em frente, para mostrar que ainda havia vida depois da perda, que ainda havia amor depois da dor. No dia seguinte, Mariana chegou no horário de sempre. Tiago estava na cozinha com as crianças. Ela entrou e sorriu, mas havia uma tensão no ar que não existia antes. Pedro e Alice não perceberam. Correram para ela como sempre. Mariana se abaixou e abraçou os dois. Tiago observou a cena e sentiu o peito aquecer. Depois que as crianças voltaram para a sala para assistir desenho, Mariana olhou para ele. Você dormiu bem? Não muito. E você? Também não. Ficaram em silêncio por um momento, até que Tiago falou. Eu pensei muito no que você disse ontem. E eu acho que você tem razão, sobre não deixar o medo vencer, sobre escolher viver. Mariana deu um passo à frente. E o que você vai fazer com isso? Tiago respirou fundo. Eu não sei ainda, mas eu sei que não quero mais fugir. Mariana sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas real. Então a gente vai com calma, sem pressa, sem pressão. Tiago assentiu. Com calma. E foi isso que eles fizeram. Nos dias seguintes, nada mudou drasticamente. Mariana continuou cuidando das crianças. Tiago continuou trabalhando. Mas havia algo diferente. Um olhar que durava um segundo a mais. Um sorriso que significava mais do que antes. Pequenos toques acidentais que não eram tão acidentais assim. E aos poucos, aquilo foi crescendo. Tiago começou a voltar para casa no horário do almoço. Dizia que era para ver as crianças, mas todos sabiam que era para ver Mariana também. Eles conversavam sobre tudo, sobre a vida, sobre os sonhos, sobre as perdas. Mariana contou sobre a infância dela, sobre como foi difícil crescer sem a mãe, sobre como o pai dela fez o melhor que pôde, mas ainda assim ficaram buracos. Tiago falou sobre Clarice, sobre como eles se conheceram, sobre os planos que tinham, sobre como tudo desmoronou quando ela descobriu a doença, sobre como ele assistiu ela definhar sem poder fazer nada. E pela primeira vez ele conseguiu falar disso sem se despedaçar, porque Mariana ouvia sem julgar, sem tentar consertar, apenas ouvia. E isso era o que ele precisava.
Uma tarde, Tiago chegou em casa e encontrou Mariana no quintal de novo. Ela estava sentada na grama com Pedro e Alice. Os três estavam olhando para o céu, apontando para as nuvens. Tiago se aproximou devagar. "Posso participar?" Mariana virou e sorriu. "Sempre." Ele se sentou ao lado dela. Pedro pulou no colo dele. Alice ficou entre os dois. "Aquela parece um cachorro", Pedro apontou. "É mesmo", Tiago concordou. "E aquela ali parece um coração", Alice disse. Mariana olhou para onde a menina apontava. "É verdade, um coração bem grande." Tiago virou para Mariana. Ela já estava olhando para ele. E naquele momento, com o sol batendo no rosto dela, com os filhos dele ali do lado, com o vento soprando suave, ele soube. Soube que não era só atração, não era só gratidão, era amor. Ele estava amando Mariana, e isso não era mais assustador, era libertador. Mas ele não disse nada. Ainda não. Apenas aproveitou aquele momento, aquela paz, aquela sensação de completude que ele não sentia há tanto tempo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Tiago e Mariana ficaram na sala. Ela estava no sofá lendo um livro. Ele estava na poltrona, mexendo no notebook. Mas nenhum dos dois estava realmente focado, até que Tiago fechou o computador. "Mariana!" Ela levantou os olhos. "Sim? Eu quero te levar para jantar, só nós dois." Mariana piscou. "Como um encontro, como um encontro." Ela fechou o livro devagar. "Você tem certeza?" "Eu tenho." Ela sorriu. "Então eu aceito." Tiago sorriu também. Sábado. Sábado está perfeito. Quando Mariana foi embora naquela noite, Tiago ficou parado na porta vendo ela ir embora. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu ansioso. Mas era uma ansiedade boa. Era expectativa. Era esperança. Sábado chegou. Tiago deixou Pedro e Alice com a irmã dele. Ele passou a tarde inteira nervoso. Trocou de roupa 3 vezes. Penteou o cabelo de 5 jeitos diferentes. Quando finalmente saiu para buscar Mariana, o coração dele estava acelerado. Ele parou na frente da casa dela. Era uma casa simples, pequena, mas bem cuidada. Mariana saiu antes que ele tocasse a campainha. Ela estava linda. Usava um vestido azul escuro, simples, mas que caía perfeitamente nela. O cabelo estava solto. Ela sorriu quando viu ele. "Oi." "Oi." Tiago abriu a porta do carro para ela. Foram para um restaurante tranquilo, longe do centro. Um lugar aconchegante, com luzes baixas e música suave. Tiago tinha reservado uma mesa no canto. Eles sentaram um de frente para o outro. No começo estava estranho. Tiago não sabia bem como agir, mas depois que o vinho chegou e eles começaram a conversar, tudo fluiu naturalmente. Falaram sobre tudo, sobre filmes, sobre músicas, sobre lugares que queriam conhecer. Mariana contou histórias engraçadas da infância. Tiago riu mais do que tinha rido em meses. Ela tinha um jeito leve de falar, um jeito que fazia tudo parecer simples, fácil. Quando a sobremesa chegou, Tiago olhou para ela e disse: "Eu não fazia isso há muito tempo." Jantar fora? Não. Me sentir leve, me sentir eu mesmo." Mariana esticou a mão por cima da mesa e segurou a dele. "Você sempre foi você mesmo, Tiago. Só estava perdido, mas agora está se encontrando de novo." Tiago entrelaçou os dedos nos dela. "É por sua causa. Não é por minha causa. É por você. Eu só ajudei você a ver o que já estava lá." Tiago apertou a mão dela. "Eu não sei o que seria de mim sem você. Você estaria bem. Ia demorar mais, mas você estaria bem." "Não, eu não estaria. Porque sem você, eu ainda estaria preso, ainda estaria com medo, ainda estaria sozinho." Mariana sorriu. "Mas agora você não está mais." "Não, agora eu não estou mais." Depois do jantar, Tiago levou Mariana para casa. Parou na frente da casa dela e desligou o carro. Ficaram ali, em silêncio, apenas olhando um para o outro. Até que Mariana falou:
Obrigada pela noite. Foi perfeita. Obrigado por aceitar. Ela sorriu. Abriu a porta do carro. Mas antes de sair, virou para ele. Tiago? Sim, eu não estou com pressa. A gente pode ir no tempo que você precisar. Tiago segurou a mão dela de novo. Eu sei, e é por isso que eu sei que é real. Mariana se inclinou e beijou a bochecha dele. Foi um beijo rápido, mas que deixou a pele dele queimando. Depois ela saiu do carro e entrou em casa. Tiago ficou ali por mais alguns minutos, apenas processando, sorrindo, sentindo. Nos dias seguintes, tudo mudou de novo, mas dessa vez, para melhor. Tiago e Mariana não escondiam mais, não fugiam mais. Quando ela chegava de manhã, ele a cumprimentava com um beijo no rosto. Quando ele chegava do trabalho, ela sorria de um jeito que fazia o dia dele valer a pena. Pedro e Alice perceberam. Não disseram nada diretamente, mas ficava claro que eles gostavam de ver o pai feliz de novo. Gostavam de ver Mariana fazendo parte da vida deles de verdade. Uma noite, Tiago estava colocando Pedro para dormir quando o menino perguntou: Pai, você gosta da Mariana? Tiago parou, olhou para o filho. Eu gosto, e você? Pedro pensou por um momento. Eu também gosto, ela é legal. É mesmo? Você vai casar com ela? A pergunta pegou Tiago de surpresa. Por que você está perguntando isso? Porque o pai sorri de novo, igual sorria com a mãe. Tiago sentiu o peito apertar. Mas não era uma dor ruim. Era uma dor que aquecia. Eu sorrio porque você e a Alice estão bem. E porque a Mariana me ajudou a ver que está tudo bem sorrir de novo. A mãe ia gostar dela. As palavras acertaram Tiago no fundo. Ele piscou rápido, segurando as lágrimas. Você acha? Acho, porque a Mariana é boa e a mãe sempre falava que a gente tinha que ser bom. Tiago abraçou o filho. Você é muito esperto, sabia? Pedro riu. Eu sei. Tiago beijou a testa dele e saiu do quarto. Quando desceu, encontrou Mariana na cozinha. Ele parou e apenas olhou para ela. Mariana percebeu e virou. O que foi? Pedro disse que Clarice ia gostar de você. Mariana arregalou os olhos. Ele disse isso? Disse. Ela engoliu seco. E você concorda? Tiago se aproximou. Eu concordo. Mariana sorriu. Tiago pegou a mão dela e puxou ela para perto. Dessa vez, ele não hesitou. Inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo suave, lento, cheio de tudo que ele não conseguia dizer com palavras. Quando se afastaram, Mariana estava com os olhos brilhando. Eu estava esperando por isso. Eu também. Os meses passaram. Tiago e Mariana foram construindo algo juntos. Não era perfeito. Tinham dias difíceis. Dias em que Tiago acordava e sentia falta de Clarice. Dias em que Mariana se sentia insegura, como se estivesse invadindo um espaço que não era dela. Mas eles conversavam, não guardavam nada. E isso fazia toda a diferença. Pedro e Alice aceitaram Mariana completamente. Ela não tentava ser a mãe deles. Nunca tentou, mas estava ali, presente, carinhosa, firme. E eles respondiam a isso com amor genuíno. Tiago percebeu que a casa tinha voltado a ter vida, tinha risada de novo, tinha música de novo, tinha cor de novo. E ele sabia que era por causa dela, por causa de Mariana, daquela mulher que apareceu na vida dele sem avisar e mudou tudo. Uma noite, Tiago estava no escritório quando Mariana entrou. Você está bem? Ele levantou os olhos. Estou. Por quê? Você está muito quieto. Tiago sorriu. Estava só pensando. Em quê? Ele se recostou na cadeira. Em como você chegou aqui e mudou tudo. Como você trouxe meus filhos de volta. Como você me trouxe de volta. Mariana se aproximou e sentou na beirada da mesa. Você fala como se eu tivesse feito alguma mágica. Você fez. Pode não ter sido mágica, mas foi algo parecido. Ela balançou a cabeça. Eu só fiquei.
Só estive presente. O resto foi você, foi Pedro, foi Alice. Vocês é que fizeram o trabalho pesado. Tiago levantou e ficou na frente dela. Eu te amo, Mariana. As palavras saíram sem aviso, mas eram verdadeiras, completamente verdadeiras. Mariana arregalou os olhos. O quê? Eu te amo. Eu sei que é rápido, eu sei que talvez seja cedo, mas é a verdade. Eu te amo. Mariana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu também te amo, Tiago. Eu te amo tanto que às vezes dói. Tiago segurou o rosto dela com as duas mãos e a beijou. Foi um beijo intenso, profundo, cheio de tudo que eles tinham guardado. Quando se afastaram, estavam os dois chorando, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu nunca pensei que fosse sentir isso de novo, Tiago disse. Nem eu. Eles ficaram ali, abraçados, apenas sentindo, aproveitando aquele momento, aquela certeza. Mais alguns meses se passaram. Tiago decidiu que era hora de oficializar aquilo. Era hora de dar o próximo passo. Ele comprou um anel. Não era extravagante. Era simples, delicado, bonito, igual a ela. Planejou tudo. Chamou a irmã para ficar com as crianças e levou Mariana para o mesmo lugar onde tinham ido no primeiro encontro. Jantaram, conversaram, riram. Quando a sobremesa chegou, Tiago respirou fundo. Mariana, ela olhou para ele. Sim, eu queria te dizer uma coisa. Pode falar. Tiago pegou a mão dela. Quando você chegou na minha vida, eu estava quebrado. Eu não sabia como seguir. Não sabia como ser pai. Não sabia como viver. Mas você me mostrou. Você me ensinou que está tudo bem não estar bem. Que está tudo bem ter medo, que está tudo bem recomeçar. Você me deu meus filhos de volta, você me deu a mim de volta, e eu não consigo imaginar minha vida sem você. Mariana estava com os olhos marejados. Tiago. Ele largou a mão dela e pegou o anel do bolso. Não se ajoelhou, ficou sentado, segurando o anel na frente dela. Eu sei que a gente não está junto há tanto tempo. Eu sei que talvez seja cedo, mas eu sei o que eu sinto. Eu sei que você é a pessoa que eu quero do meu lado, que eu quero que Pedro e Alice vejam crescer, que eu quero envelhecer junto. Então, eu estou te pedindo, casa comigo, Mariana. Não porque você precisa, não porque eu preciso, mas porque a gente escolhe, porque a gente quer. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ela tampou a boca com a mão. Ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos, até que ela acenou com a cabeça. Sim, sim, eu caso. Tiago sorriu. Um sorriso enorme, real, completo. Colocou o anel no dedo dela e se levantou. Puxou ela para cima e a beijou. As pessoas no restaurante aplaudiram, mas eles nem perceberam. Estavam no mundo deles, no momento deles. Quando voltaram para casa, Tiago pagou a irmã dele e esperou ela ir embora. Então subiu com Mariana para ver as crianças. Pedro e Alice dormiam profundamente. Eles ficaram ali, na porta do quarto, apenas olhando. Eles vão ficar felizes. Mariana sussurrou. Vão. Tiago concordou. Eles desceram e sentaram no sofá. Mariana olhou para o anel no dedo. Eu ainda não acredito. Acredita. Eu tenho medo, Tiago. Ele virou para ela. De quê? De não ser suficiente. De não conseguir ser o que eles precisam, o que você precisa. Tiago segurou o rosto dela. Você já é tudo que a gente precisa. Você não precisa ser mais nada. Só precisa continuar sendo você. Mariana abraçou ele. Eu vou tentar. Eu prometo que vou tentar. É tudo que eu peço. O casamento aconteceu 3 meses depois. Foi algo pequeno, íntimo, só com família e amigos próximos. Pedro foi o pajem. Alice foi a daminha. Os dois estavam radiantes. Quando Mariana entrou, Tiago sentiu o ar faltar. Ela estava linda. Mais linda do que ele já tinha visto. O vestido era simples, branco, delicado. O cabelo estava preso com flores. Ela sorria. E naquele sorriso,
Tiago viu tudo. Viu o futuro. Viu a família. Viu a vida que eles iam construir juntos. Quando ela chegou perto, ele segurou a mão dela e sussurrou: "Você está perfeita. Você também." A cerimônia foi emocionante. Tiago chorou. Mariana chorou. Pedro e Alice seguraram as mãos deles o tempo todo. Quando o padre perguntou se eles aceitavam um ao outro, os dois responderam ao mesmo tempo: "Aceito." E então se beijaram. E foi como se tudo finalmente se encaixasse. Como se todas as peças tivessem encontrado o lugar certo. A festa foi simples. Comida boa, música boa, gente que eles amavam. Tiago dançou com Mariana, dançou com Alice, dançou com Pedro, e pela primeira vez desde que Clarice morreu, ele se sentiu completo, não porque ele tinha esquecido, mas porque ele tinha aprendido a seguir em frente, porque ele tinha aprendido que era possível amar de novo, que era possível ser feliz de novo, que era possível reconstruir. No final da noite, quando todos já tinham ido embora, Tiago e Mariana sentaram na varanda. Pedro e Alice dormiam lá dentro. Eles ficaram ali, de mãos dadas, apenas olhando para o céu. "Obrigado", Tiago disse. Mariana virou para ele. "Por quê?" "Por tudo. Por ter ficado. Por ter insistido. Por ter me mostrado que eu podia." "Você não precisa agradecer. Eu escolhi você. E escolheria de novo. 1000 vezes." Tiago beijou a testa dela. "Eu também." Ficaram em silêncio por mais alguns minutos, até que Mariana falou: "Você acha que ela está vendo?" Tiago soube que ela estava falando de Clarice. "Eu acho." "E você acha que ela aprova?" Tiago pensou por um momento. Depois respondeu: "Eu acho que ela está em paz, porque ela sabe que os filhos dela estão bem, que eu estou bem, e que você está cuidando da gente como ninguém mais conseguiria." Mariana encostou a cabeça no ombro dele. "Eu vou cuidar. Sempre." "Eu sei." Os anos passaram. Tiago e Mariana construíram uma vida juntos. Não foi perfeita. Teve problemas, teve brigas, teve dias difíceis, mas teve amor, teve paciência, teve escolha. Todos os dias eles escolhiam um ao outro. Todos os dias eles escolhiam ficar. Pedro e Alice cresceram, viraram adolescentes e nunca esqueceram Clarice. Falavam dela com carinho, com saudade, mas sem dor. Porque Mariana ensinou eles que era possível lembrar sem sofrer, que era possível honrar a memória sem se prender nela. E Tiago aprendeu que o amor não tem limites, que é possível amar mais de uma pessoa, de formas diferentes, mas igualmente intensas, que amar de novo não era trair, era viver. Uma tarde, muitos anos depois, Tiago estava na varanda de novo. Pedro e Alice já tinham saído de casa, estavam na faculdade, vivendo suas vidas. Mariana saiu com 2 copos de suco e sentou ao lado dele. "No que você está pensando?" Tiago sorriu. "Em tudo. Em como a gente chegou até aqui. Em como valeu a pena." "Valeu? Valeu cada segundo, cada lágrima, cada medo. Valeu tudo." Mariana pegou a mão dele. "Eu também acho." Tiago olhou para ela, para aquela mulher que tinha mudado tudo, que tinha salvado ele, que tinha salvado seus filhos e que tinha mostrado que, mesmo depois da tempestade mais violenta, ainda era possível encontrar o sol. Ele segurou o rosto dela e disse, com a voz embargada e os olhos cheios de gratidão: "Você não foi só a empregada que descobriu a verdade, Mariana. Você foi a mulher que me ensinou que a vida continua, que o amor se multiplica e que recomeçar não é esquecer o passado, é honrar ele, construindo um futuro melhor." Mariana sorriu e limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Ela beijou a mão dele e ficou em silêncio por um momento, apenas absorvendo aquelas palavras. Então ela se levantou, puxou Tiago pela mão e o levou para dentro de casa. Foram até o quarto
e ela abriu a gaveta da cômoda. Tirou de lá uma caixa de madeira que Tiago nunca tinha visto antes. "O que é isso?" ele perguntou. Mariana sentou na cama e bateu do lado para ele sentar também. Abriu a caixa devagar. Dentro havia fotos, muitas fotos. Fotos de Pedro e Alice pequenos. Fotos de Tiago sorrindo. Fotos de momentos que ele nem lembrava que tinham sido registrados. E no fundo da caixa, uma carta. Mariana pegou a carta e entregou para ele. "Eu escrevi isso no dia que você me pediu em casamento, mas nunca tive coragem de te dar." Tiago olhou para o envelope. Estava lacrado. Ele olhou para ela. "Por quê?" "Porque eu tinha medo que fosse cedo demais, que você fosse achar que eu estava sendo precipitada. Mas agora eu sei que é a hora certa." Tiago abriu o envelope com cuidado. Tirou a carta de dentro e começou a ler. A letra dela era delicada, firme, bonita. "Tiago, quando eu entrei na sua casa pela primeira vez, eu vi um homem quebrado. Vi 2 crianças perdidas. E vi uma dor tão grande que quase me fez ir embora. Porque eu não sabia se conseguiria ajudar. Não sabia se seria forte o suficiente. Mas algo me fez ficar. Talvez tenha sido a forma como você olhou para mim naquele dia. Como se estivesse pedindo socorro sem dizer uma palavra. Ou talvez tenha sido Pedro e Alice. Aqueles olhinhos tristes que me lembraram tanto de mim mesma quando perdi minha mãe. Eu fiquei. E a cada dia que passava, eu me apaixonava mais. Não só por você, mas por eles. Por aquela família que estava tentando se reconstruir. Eu me apaixonei pela forma como você não desistiu, mesmo quando parecia impossível. Pela forma como você se levantava todos os dias, mesmo sem forças. Pela forma como você amava seus filhos, mesmo quando não sabia como demonstrar. E eu prometo para você, Tiago, eu prometo que vou cuidar deles como se fossem meus. Não vou tentar substituir Clarice, nunca, mas vou amá-los com tudo que eu tenho. Vou estar aqui nos dias bons e nos dias ruins. Vou segurar sua mão quando você precisar. Vou te lembrar de quem você é quando você esquecer. E vou construir com você uma vida que honre tudo que vocês viveram, mas que também abra espaço para tudo que ainda vamos viver. Obrigada por me escolher. Obrigada por confiar em mim. Obrigada por me deixar fazer parte disso. Eu te amo. Para sempre. Mariana." Tiago terminou de ler com as lágrimas escorrendo livremente. Ele dobrou a carta com cuidado e olhou para ela. "Você cumpriu cada palavra." Mariana sorriu. "Eu tentei." "Não, você cumpriu. Você fez mais do que prometeu. Você nos salvou, Mariana. Você salvou a gente." Ela balançou a cabeça. "Vocês se salvaram. Eu só mostrei o caminho." Tiago a puxou para um abraço. Ficaram assim por um longo tempo, apenas sentindo a presença um do outro. Quando se afastaram, Mariana olhou para ele com um brilho nos olhos. "Eu tenho uma surpresa para você." "Que surpresa?" Ela se levantou e pegou o telefone. Digitou algo e depois mostrou para ele. Era uma mensagem de Pedro. "Pai, a gente vai chegar aí amanhã, preparado para a surpresa?" Tiago franziu a testa. "Que surpresa?" Mariana riu. "Você vai ter que esperar até amanhã." "Mariana, sem reclamação, é surpresa." Tiago balançou a cabeça, sorrindo. "Você e essas crianças vão acabar comigo." No dia seguinte, Tiago acordou cedo. Estava ansioso. Não fazia ideia do que Pedro e Alice estavam planejando. Mariana estava na cozinha preparando o café quando ele desceu. "Eles já confirmaram o horário?" "Chegam antes do almoço." Tiago tomou o café tentando disfarçar a ansiedade, mas Mariana percebeu e riu. "Você está mais nervoso que eles quando eram pequenos e esperavam o Natal." "É que faz tempo que a gente não está todos juntos." "Eu sei, também estou ansiosa." Por volta das 11 horas, o carro parou na frente da casa. Tiago estava na varanda. Viu Pedro sair do banco do motorista. Ele tinha 23 anos agora.
alto, forte, com o mesmo sorriso de sempre. Alice saiu do outro lado, 23 também, bonita, delicada, com os olhos brilhando. Mas não estavam sozinhos. Pedro abriu a porta de trás e ajudou alguém a sair. Era uma moça, bonita, simpática, sorridente, e estava de mãos dadas com ele. Alice também abriu a porta de trás do lado dela, e de lá saiu um rapaz, alto, educado, que olhou para ela com um carinho que Tiago reconheceu imediatamente. Tiago desceu as escadas da varanda devagar. Mariana apareceu na porta atrás dele. Pedro e Alice correram para eles. Abraçaram os dois ao mesmo tempo. Sentimos saudades, Alice disse. Nós também, Mariana respondeu, apertando os dois. Quando se afastaram, Pedro puxou a moça pela mão. Pai, Mariana, essa é a Júlia, minha namorada. Júlia sorriu e estendeu a mão. É um prazer conhecer vocês. Tiago apertou a mão dela. O prazer é nosso. Alice puxou o rapaz também. E esse é o Vinícius, meu namorado. Vinícius acenou. Oi, ouvi falar muito de vocês. Tiago sorriu. Espero que coisas boas. Só coisas boas, Alice garantiu. Entraram todos juntos. Mariana tinha preparado um almoço especial. A mesa estava cheia. Comida, risadas, histórias. Júlia e Vinícius se encaixaram perfeitamente. Eram respeitosos, educados, mas também descontraídos. Tiago observava tudo com um sorriso no rosto. Via como Pedro olhava para Júlia, via como Alice segurava a mão de Vinícius, e se lembrava de quando ele era assim com Clarice. Jovem, apaixonado, cheio de planos. Depois do almoço, Pedro pediu para falar com Tiago em particular. Foram para o escritório. Pedro fechou a porta e respirou fundo. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Tiago sentou na cadeira. Pode falar. Pedro se sentou também. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse organizando as palavras. Depois falou. Eu vou pedir a Júlia em casamento. Tiago arregalou os olhos. Sério? Sério. Eu já comprei o anel, já pedi para os pais dela. Só falta pedir para ela. Tiago sentiu o peito inchar de orgulho. E você tem certeza? Absoluta. Eu amo ela, pai. Do mesmo jeito que você amava a mãe e do mesmo jeito que você ama a Mariana. Tiago sorriu. Então você tem minha bênção. Pedro levantou e abraçou o pai. Obrigado. Obrigado por quê? Por me ensinar o que é amar de verdade. Por me mostrar que é possível reconstruir depois da dor. Por ter trazido a Mariana para nossas vidas. Tiago segurou o filho com força. Você não precisa agradecer por isso. Preciso sim, porque se você não tivesse tido coragem de recomeçar, eu não teria aprendido a fazer o mesmo. Quando saíram do escritório, encontraram Alice esperando na sala. Ela estava nervosa. Pai, eu também preciso falar com você. Tiago franziu a testa. O que foi? Alice olhou para Mariana, que estava na cozinha com Júlia e Vinícius. Depois, olhou de volta para Tiago. Vamos lá fora? Foram para o quintal. O mesmo quintal onde Mariana tinha plantado flores com eles anos atrás. Alice sentou no banco de madeira. Tiago sentou ao lado dela. Fala, filha. Alice respirou fundo. Eu estava com medo de te contar isso, mas eu preciso. Contar o quê? Eu vou me mudar. Consegui um emprego em outra cidade. É uma oportunidade incrível, mas fica longe. Tiago sentiu o peito apertar, mas não de tristeza, de orgulho. E o Vinícius? Ele vai comigo. A gente conversou e decidimos tentar juntos. Tiago segurou a mão dela. Então eu estou feliz por você. Alice arregalou os olhos. Você está? Estou. Você está seguindo sua vida, está fazendo suas escolhas. É tudo o que eu sempre quis para você. Mas eu vou sentir saudades. Eu também. Mas a gente se vê sempre e você sabe que sempre pode voltar. Essa vai ser sempre a sua casa. Alice abraçou o pai. Obrigada por entender.
Obrigada a você por ter crescido tão bem, por ser essa mulher forte que você é. Alice chorou um pouco. Tiago também. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de quem está vendo os filhos voando com as próprias asas. Quando voltaram para dentro, Mariana estava terminando de arrumar a cozinha. Tiago se aproximou e abraçou ela por trás. Você sabia de tudo? Mariana sorriu. Sabia. E não me contou? Não era minha história para contar. Tiago virou ela de frente. Obrigado. Por quê? Por ter criado eles comigo. Por ter dado para eles uma base forte o suficiente para eles voarem. Mariana segurou o rosto dele. Eles já tinham essa base. A Clarice plantou, você regou, eu só ajudei a florescer. Tiago beijou a testa dela. Você fez muito mais que isso. Pedro, Alice, Júlia e Vinícius apareceram na cozinha. A gente vai sair um pouco, conhecer a cidade de novo, Pedro disse. Podem ir, divirtam-se, Mariana respondeu. Eles saíram. Tiago e Mariana ficaram sozinhos. Sentaram no sofá. Ficaram em silêncio, apenas apreciando aquele momento. Até que Tiago falou. Você se lembra do dia que a gente se conheceu? Como se fosse ontem. Eu nunca imaginei que aquele dia ia mudar tudo. Eu também não. Mas mudou. Você mudou tudo, Mariana. Você pegou uma família despedaçada e colou cada pedaço com amor e paciência. Mariana encostou a cabeça no ombro dele. E você me deu uma família que eu nunca pensei que teria. Me deu um propósito. Me deu um lugar. Me deu um lar. Você sempre teve tudo isso. Só não sabia ainda. A tarde passou rápido. Quando Pedro, Alice, Júlia e Vinícius voltaram, jantaram todos juntos de novo. Conversaram até tarde, riram, lembraram de histórias antigas, criaram memórias novas. E quando finalmente todos foram dormir, Tiago ficou na varanda mais uma vez. Mariana saiu e sentou ao lado dele. Você está bem? Estou, só pensando. Em quê? Em tudo. Em como a vida é estranha, como a gente planeja uma coisa e acontece outra completamente diferente. Mas às vezes, o que acontece é melhor do que a gente planejou. Mariana sorriu. Eu concordo. Tiago virou para ela. Quando eu perdi a Clarice, eu achei que tinha perdido tudo. Achei que nunca mais ia ser feliz, que nunca mais ia sorrir de verdade. Mas eu estava errado. Você não estava errado, você estava com dor, e dor nos faz pensar coisas que não são verdade. Mas você me mostrou a verdade. Me mostrou que era possível recomeçar sem apagar o passado, que era possível amar de novo sem desrespeitar quem a gente amou antes. Mariana segurou a mão dele. E você me mostrou que eu era capaz de ser mais do que eu imaginava, que eu podia fazer diferença, que eu podia ser parte de algo maior. Tiago beijou a mão dela. Eu não sei o que eu fiz para merecer você. Você não precisou fazer nada. Você só precisou ser você. E isso sempre foi suficiente. Ficaram ali, de mãos dadas, olhando para as estrelas. E Tiago percebeu que depois de tudo, depois de toda a dor, toda a perda, todo o medo, ele tinha encontrado algo que nunca imaginou que fosse possível. Tinha encontrado paz. Tinha encontrado amor. Tinha encontrado um recomeço que honrava o passado sem se prender nele. E tudo isso por causa de uma mulher que entrou na vida dele sem avisar e mudou absolutamente tudo. Uma mulher que não tentou consertar o que estava quebrado, mas que mostrou que era possível construir algo novo com os pedaços. Uma mulher que amou seus filhos como se fossem dela, que o amou mesmo quando ele não conseguia se amar, que ficou quando todo mundo foi embora. Tiago olhou para Mariana e disse, com a voz embargada e o coração transbordando: Sabe o que eu descobri, Mariana? Que o empresário viúvo não precisava gastar fortunas para salvar os filhos. Ele só precisava deixar entrar na vida dele a empregada que, sem saber, já trazia a cura nas mãos, o amor no peito e a coragem de reconstruir tudo que parecia perdido para sempre. Gostou da história? Então faz o seguinte:
Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.